Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de amor. Amém? Vamos continuar falando a respeito de amor. No domingo o Senhor trouxe uma mensagem de amor. O Senhor, Ele trouxe uma revelação a respeito de amor, da mesa que já está pronta, do banquete que Ele já tem preparado para nós, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede. E muitos aqui foram encontrados nessa situação, querem comer, querem beber, querem ser aqueles que vão se assentar à mesa, amém? E o Senhor, Ele quer continuar falando conosco a respeito de amor. E a mensagem que o Senhor me dava para hoje é: o amor de Deus nos move a amar. O amor de Deus nos move a amar. A manifestação do amor de Deus é uma das verdades mais preciosas e fundamentais que nós temos nas Escrituras, amém, queridos? A Bíblia é a carta de amor de Deus. A Bíblia trata a respeito do amor de Deus. Nós existimos por causa do amor de Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Então, Deus, Ele quer falar conosco a respeito de amor, porque Ele quer nos lembrar algumas verdades, amém? E Jesus é a manifestação do amor de Deus entre nós. A Bíblia vai nos dizer em 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa mensagem, ela nunca pode ficar velha, amém, queridos? A mensagem de amor de Deus, que Deus nos amou, que Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos perdoados, ela nunca pode ficar velha em nossos corações, porque é isso que nos move. Deus, Ele, para demonstrar o amor que Ele tinha e que Ele tem por nós, Ele se fez carne. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E Deus enviou o seu Filho. Mas Jesus veio manifestar quem é o próprio Deus. Então Deus, no seu grande amor, Ele se fez carne. Ele se manifestou entre nós, para que os nossos pecados, eles pudessem ser perdoados. Nós não fizemos nada que tivesse motivado o amor de Deus. Mas Deus, Ele quis fazer isso. Ele quis resgatar a humanidade. A Bíblia continua dizendo em 1 Coríntios 6:11. E é o que alguns têm sido. O quê? Essa palavra no versículo anterior fala de muitos pecados, muitas coisas ruins que muitos de nós cometemos. Coisas horríveis, fala sobre homicídios, fala sobre roubar, fala sobre prostituição. Isso é o que muitos de nós fazíamos, mas nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Queridos, essa mensagem, ela tem que ficar viva nos nossos corações. É a mensagem de amor de Deus. Por que nós temos que nos lembrar disso? Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para te amarrar no teu passado. Ele vai fazer de tudo para fazer você pensar que você é indigno, que você não merece, que você não é bom. Nós não fizemos nada para merecer, mas Ele veio. E não importa o nosso passado, não importa se o pecado era pequeno ou se o pecado foi muito grande, o sangue de Jesus purifica e justifica todo o pecado. E nós precisamos guardar essa revelação de Deus em nossos corações. Por quê, queridos? Porque você muitas vezes vai ser tentado a voltar a pensar no teu passado.
Satanás vai querer te levar para o teu passado, vai querer te levar a fazer coisas do passado, ou vai querer te enganar, dizendo coisas que te façam pensar que você está numa condição desfavorável aos olhos de Deus, ainda que você não esteja fazendo nada. Mas você deve se lembrar, eu e você, devemos nos lembrar que o sangue de Jesus, ele justifica todo o pecado. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê quem eu fui, Ele não vê quem você é, mas Ele vê o sangue do Filho dEle derramado sobre nós, e isso nos faz justiça diante de Deus. Não importa, talvez o mundo não se esqueça do que você tenha feito no seu passado, mas Deus se esquece. E o importa é o que Deus pensa a respeito de nós. Nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós temos que permanecer neste amor. Este amor nos guarda da ira futura. Nós precisamos permanecer neste amor. Quando Jesus Cristo veio, Ele levou todos os nossos pecados. As dores que você, que eu merecíamos, Ele levou todas naquele madeiro. Todas as dores. Quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, Jesus veio e deu a sua vida. Há uma frase que muitos perguntam, né? E quando nós falamos a respeito desse amor, perguntamos: você daria o seu filho por alguém pecador? A resposta: não, eu não daria o meu filho por alguém, nem bom, quanto mais pecador. Você daria? Mas foi isso que Deus fez. Ele deu o seu filho precioso, sem pecado, em troca de nossas vidas, para que nós pudéssemos ser lavados, justificados, santificados na presença de Deus. Amém, queridos? Em João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele quem diz essas palavras: eu sou o bom pastor. E o Senhor Jesus, Ele ofereceu para cada um de nós um amor sacrificial, entregando a si mesmo. Em Lucas 15:4, vai perguntar: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Queridos, se você se lembra da história da criação, se você se lembra da história da queda do homem, quando Adão pecou, quando Eva pecou, naquele momento Deus, Ele já declarou qual seria o plano de salvação para a humanidade, que viria o Filho. Ele já declara a salvação. Quando nós lemos essa história, do pastor que deixa as 99 ovelhas por causa de uma, nós nos lembramos e nós pensamos que Jesus está falando dos pecadores do mundo. Sim, se refere aos pecadores, porque essa passagem ela também vai falar que Deus ele se alegra com a salvação de um pecador. O céu faz festa quando um pecador vem e se arrepende. Mas um dia, pensando nessa passagem, o Espírito Santo ele ministrava também ao meu coração que essa passagem ela se aplica ao próprio Jesus Cristo. Ele deixou tudo o que tinha. Ele deixou a glória, Ele deixou aqueles que já o adoravam nos céus, por causa de nós. Naquele momento, talvez você me diga: mas missionário, eram 2, não era um. Eles eram um, porque eles eram casados. A Bíblia diz que quando o homem se junta à mulher, eles são uma só carne. Diante de Deus, ao olhar de Deus, aquele casal era um. E quando Deus disse que enviaria o seu filho, Deus então estava dizendo: Ele vai deixar os 99 por causa do um. Ele deixou a glória por causa do um.
E nós somos descendência de Adão e Eva. Nós somos alcançados com essa promessa. Nós já estávamos no plano de redenção de Deus. Ele deixou tudo o que tinha por causa de nós. Nós fazemos parte disso, você faz parte disso. Amém? Isso é motivo para alegrarmos o nosso coração. Jesus, ele fez isso. Deixando o céu, ele veio por amor das nossas vidas. Algumas passagens que eu gosto muito, trouxe para você, para alegrar o seu coração, para te fortalecer em fé. 2 Coríntios 5:21, ele se fez pecado para que fôssemos justiça. 2 Coríntios 8:9, ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Isaías 53:5, ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele foi pisado para que nós fôssemos sarados. Então, não há motivo para que nós permaneçamos em situação de abatimento e nem de tristeza, amém? Quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós, nós lembramos que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos amou, que deu o seu melhor, tudo o que tinha, foi sacrificial, amém, queridos? 1 Pedro 2:24 vai dizer, ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Essa palavra ela é muito preciosa para nós, queridos, porque nessa palavra o apóstolo Pedro está dizendo que ele morreu não só por causa dos nossos pecados, mas para que nós vivêssemos em justiça. Ele morreu para que nós morrêssemos para os pecados. Então, quando Cristo vem, quando Cristo entra em nossas vidas, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, Ele nos dá plena capacitação de morrer para o pecado. Não somente fomos perdoados, limpos, justificados e lavados, mas Ele nos dá a força necessária, porque Ele morreu para que nós morrêssemos para o pecado. Você pode glorificar Deus por isso? Essa palavra, querido, você deve declará-la. Porque muitos dizem, eu não consigo, eu não posso. É difícil, Senhor, eu sou fraco. Mas a Bíblia diz que Ele morreu para que nós morrêssemos para o pecado. Então você deve declarar isso com fé em suas orações. Jesus, se o Senhor morreu para que os meus pecados eles fossem perdoados e para que eu morresse, então eu morro para o pecado, para viver para o Senhor. Nós devemos declarar a palavra de Deus, devemos declarar o amor de Deus, amém? O amor de Deus por nós, ele deve nos mover também a amar. Então, por isso o tema da nossa mensagem, o amor de Deus nos move. Nós sabemos que fomos amados, mas o que nós fazemos com isso? Isso deve nos mover a amar também, amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, eu gosto muito dessa passagem, tenho ensinado ela aos meus filhos. Nada que você tenha feito atraiu o olhar de Deus, porque Ele já te amava, Ele já me amava. Se você pode dizer, eu amo a Deus, hoje, você o ama porque Ele te amou primeiro. Não importa o nível que você está nesse amor, porque o amor ele é crescente. Eu creio que todos que estão aqui amam a Deus, mas cada um talvez num nível diferente, porque o amor ele é crescente, amém? Mas todos aqui amam a Deus, mas você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Você só pode dizer, eu amo a Deus, porque Ele te amou primeiro. Você pode chegar num nível de amor tão profundo que você declare ao Senhor e você viva uma vida realmente em Cristo e você seja apaixonado por Jesus, mas Ele foi quem amou primeiro. Você pode estar perdidamente apaixonado de amor por Jesus agora, mas Ele te amou primeiro. Foi Ele quem te escolheu. Eu lembro que da minha vida, hoje, fazem, acho que uns 15 anos que eu estou aqui em São Paulo. Eu era do Rio de Janeiro. E eu vim para São Paulo com 28 anos de idade, mais ou menos. E aqui o Senhor Deus me encontrou. Eu não busquei a Deus. Eu não amei a Deus.
Eu vivi uma vida no mundo. Eu vivi em festas, bebendo, fumando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Achava que não precisava de Deus. Mas Deus, Ele me amou. Eu creio que cada um de vocês aqui tem uma história para contar. Alguns vieram por necessidade, outros porque foram capturados por Deus. Quando viram, já estavam entregando a vida, não tinha muito porquê. Nem queriam muito. Quem queria aqui entregar a vida para Jesus? Ninguém queria, de verdade, ninguém queria. Mas nós fomos atraídos por Ele. Quando você vem para Jesus, você não vem amando perdidamente Jesus. Você chega até Jesus por causa de uma situação que aconteceu com você. Você chega até Jesus por causa de um plano que Ele tem que você não sabe, mas você chega até Ele. E você acha que você escolheu Jesus. Mas Ele diz, eu vos escolhi. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Então, por mais que hoje a sua vida seja mudada, por mais que hoje a sua vida seja restaurada, não se esqueça, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu, foi o amor dEle que te capturou. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu jamais imaginaria pregar a palavra de Deus. Aliás, eu era daquelas pessoas que nem gostavam de evangélicos. Eu achava que crente era tudo um bando de doido. Eu não compreendia. E continuo achando que os evangélicos são doidos, doidos por Jesus. Temos que ser mesmo, doidos por Jesus. Mas hoje eu amo Jesus. Hoje eu amo Jesus. Eu só estou aqui por causa de Jesus. Eu amo Jesus e eu quero continuar crescendo nesse amor. E você está aqui porque você ama Jesus. Eu tenho certeza que você quer crescer nesse amor. Mas a palavra dele para você é: fui eu que te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Então, amados, Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos amou. Nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Já havia um amor enorme e ainda há um amor que nós não conhecemos em Jesus. Esse deve ser o alvo da nossa caminhada. Conhecer mais esse amor. Amém? Nos aprofundar nesse amor. Agora, amar a Deus tem que ir além das nossas palavras, amém, queridos? Amar a Deus tem que ir além de dizer eu amo Jesus. Quando eu digo eu amo Jesus, eu tenho que concretizar isso. Como eu concretizo o amor? Obedecendo. Jesus diz em João 15:14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, aquele que ama Jesus, obedece Jesus, faz o que o Senhor pede, amém? E o que o Senhor pede, Efésios 5:1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, nós somos filhos amados, então isso é para mim e para você, amém? Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, se Deus me amou com um amor sacrificial, temos que imitar a Deus. Eu tenho que imitar a Deus. Se eu quero agradar a Jesus, se eu quero crescer em amor, se eu quero entrar na revelação do amor de Jesus, eu tenho que imitar a Jesus. E Ele nos pede que nós o imitemos fazendo o que Ele fez, amando. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 28. Jesus fala aqui da condição para a vida eterna, amém? Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem,
Faze isso e viverás. Então nós vemos aqui nessa história que um homem que conhecia a lei, mesmo querendo colocar Jesus à prova, pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Percebe algo? Que Jesus Cristo não retalhou, ele não discutiu, ele acompanhou então a linha de raciocínio daquele homem. Havia uma resposta de fato para a pergunta daquele homem, ainda que aquele homem estivesse tentando Jesus. Então Jesus diz para ele: você quer herdar a vida eterna? O que diz a Bíblia? Ele, como conhecedor da Bíblia, disse: amar o Senhor de todo o coração, ou seja, incondicionalmente, e amar o próximo. Então Jesus diz o que é para ele? Faz isso e você vai bem. Então, amar a Deus e amar ao próximo é condição para a vida eterna. Nós temos ouvido isso, primeiro e segundo mandamento, de total e vital importância, mas eles são mais do que mandamentos. Se não obedecidos, você não herda a vida eterna. Eu não herdo a vida eterna. Então amar a Deus e amar ao próximo é condição para entrarmos na vida eterna. Amém, queridos? E o amor, ele precisa ter um alvo. O amor, ele precisa encontrar o seu alvo. Nós amamos, nós temos que então encontrar o nosso alvo. O nosso alvo é Deus. Amém? Esse amor precisa encontrar o seu alvo. Deus, ele não nos amou de longe. Quando Deus decidiu amar-nos, resgatar-nos, ele não decidiu do seu trono de glória e tomou alguma outra estratégia ou plano que o isentasse de participar da redenção da humanidade. Ele mesmo se incluiu. No plano de Deus, ele não mandou fazer, ele fez. Isso para mim é muito significativo. Ele não ficou lá só dando ordens. Não, ele determinou que ele mesmo faria, ele mesmo se entregaria. Então, quando Deus amou, ele não amou de longe, Deus amou de perto. A Bíblia diz que quando o anjo encontrou com Maria e disse que ela ficaria grávida, que o Espírito viria sobre ela, ela daria à luz a um filho, e o nome dele seria Jesus, mas ele seria conhecido como Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então Deus, ele não ficou satisfeito em simplesmente dar ordens do seu trono de glória. Ele quis se fazer Deus conosco. Ele quis estar perto, ele quis amar de perto, manifestar de perto o seu amor. Então, se Deus manifestou de perto o seu amor, não tem como nós o amarmos de longe. Não tem como dizermos: não, eu amo a Deus, mas nós vivemos longe de Deus. Isso não é amar a Deus, não é a mesma prática de amor. Se nós queremos então ser imitadores de Deus, temos que amar como Ele amou. E isso começa pelo amor a Deus. Se Ele amou tão de perto a nós também temos que imitá-lo, amando de perto, buscando. Temos que encontrá-lo. Ele é o alvo. Amém, queridos? Ele nos amou tanto que deu o seu único filho para que tivéssemos a vida eterna. Então nós não temos como amá-lo de longe, temos que amá-lo de perto. Entretanto, quando Jesus fala do segundo mandamento, ele vai falar em Mateus o mesmo mandamento, mas ele fala que o segundo é semelhante ao primeiro. Amar ao próximo tem a mesma importância, o mesmo peso de importância que amar a Deus incondicionalmente. Nós não podemos somente dizer: eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Os dois mandamentos andam juntos. Você não amará o próximo se você não amar a Deus, porque o amor ao próximo vem do seu amor a Deus. Então, como que eu começo a amar o próximo? Primeiro, amando a Deus. Primeiro a gente aprende a amar a Deus e a crescer neste amor. Quando nós crescemos neste amor a Deus, nós então começamos a amar o próximo como convém. Porque o amor não faz mal ao outro. Se nós amamos a Deus, nós vamos fazer o bem ao próximo. Amém? Então, nós precisamos estar num lugar onde o nosso amor toca tanto a Deus quanto o próximo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Os dois mandamentos andam juntos. Eu não posso dizer: eu amo a Deus, mas eu vivo isolado do mundo.
Eu amo a Deus, mas eu sou independente. Eu amo a Deus, mas eu não preciso de ninguém. Eu amo a Deus lá no meu quarto, no meu secreto, e só isso me basta. Se eu não amar ao próximo, a sua devoção é incompleta. Se eu não amar ao próximo, a minha devoção é incompleta. Amar ao próximo tem tanto peso quanto amar a Deus. É um mandamento semelhante. A igreja entendeu isso? Queridos, por que o Espírito Santo está nos dizendo isso? Porque Ele está nos dizendo coisas que nós precisamos nos aprofundar. Tem coisas que nós não damos muita importância. Talvez você esteja buscando presença de Deus. Isso é bom. Mas eu também tenho aprendido algo com o Senhor, porque nós vamos um passo de cada vez, né, na presença, e o Espírito vai nos revelando aos poucos algumas coisas. Para que você tenha revelação de algumas coisas, você primeiro precisa estar na presença dEle. Primeiro você precisa estar encontrando com Ele, então Ele vai te revelando outras. E uma coisa que o Espírito tem me revelado é: o secreto é maravilhoso, é muito bom, mas ele tem que servir para alguma coisa. Você não pode ficar lá em love com Cristo dentro do quarto, dizendo: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu te amo, Espírito Santo, em love com Ele. Mas quando você sai do seu quarto, você é individualista. Você não ama, você não olha para aquele que está necessitado ao seu lado. Você não tem paciência. Então, aquilo que nós vivemos no quarto com Deus, no nosso secreto, na nossa busca, aquilo tem que começar a fluir. São os rios de águas vivas. Quando você começa a comer de Jesus, a beber de Jesus, você frequenta esse lugar onde você come e bebe dele, ele começa a te então mostrar essas coisas. Que bom que você está comendo e bebendo de mim, mas agora eu tenho outra coisa para te falar. Assim como você está crescendo no amor para comigo, cresça no amor para com o próximo. É assim que Jesus faz, é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem valor para Ele, amém? Mas se nós não amarmos, não é suficiente. Se nós não amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, não é suficiente. Eu disse isso conversando com um dos meus irmãos, não lembro quem, mas a Bíblia fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Por que às vezes a gente não ama o próximo de forma adequada? Porque nós temos uma visão equivocada de amor próprio. Então, primeiro Jesus precisa consertar a tua visão de amor próprio. Você não pode amar bem o outro se você é autopunitivo, se você não aprendeu a desfrutar do amor do Pai, se você não vive o teu lugar na presença como filho amado. Se você não aprendeu ainda a desfrutar da herança, se você não busca isso, se você não desfruta disso, você ama de uma forma equivocada. Muitos nem amam a si mesmos. É verdade? Então, quando nós entramos em Jesus, Jesus entra em nós, a primeira coisa que Deus ele precisa fazer em muitos de nós é ajustar o conceito de amor próprio. Porque uns se idolatram demais, são o eu, egocêntricos. Outros já são aqueles que são autopunitivos. Então, para que eu ame o próximo de uma forma adequada, Deus precisa transformar o meu conceito de amor próprio. O que é o amor próprio equilibrado? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho direito às heranças. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, não é o que outro pensa ao meu respeito, mas é o que Deus diz ao meu respeito. Então você começa a se apropriar daquilo que a Bíblia diz que você é, do que a Bíblia diz que você tem. Então você começa a ajustar o teu conceito de amor. Muitos não se amam, por quê? Porque foram rejeitados a vida inteira. Então tem dificuldade em amar de uma forma correta a si mesmos.
Eles se isolam, alguns se isolam, outros, enfim, não conseguem olhar para outros com misericórdia, porque isso é fruto de um amor desajustado. Então, para que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos ser ajustados na nossa forma de amar. Precisamos ser ajustados no nosso conceito de amar a nós mesmos. Então, quando eu entendo, eu sou um filho de Deus, Deus, Ele veio em carne e Ele morreu por mim. Eu sou amado. Eu sou amada. Isso é conceito equilibrado de amor. Então você começa a amar quem você é. Você não olha mais para quem você foi. Você começa a olhar para quem você é em Cristo. E você começa a gostar daquilo que você é em Cristo. Você está entendendo isso? Não importa aquilo que outros dizem ou disseram ao teu respeito. Precisamos crescer naquilo que Deus pensa de nós. Deus não deu o sangue do seu precioso Filho para que nós vivêssemos ainda nos lamentando, ainda chorando, ainda pensando, eu não gostaria de ter feito o que eu fiz no meu passado. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amado. Vocês entenderam isso? Então, quando eu começo a entender quem eu sou em Deus, eu começo a me amar de uma forma adequada. E da forma que eu amo, então, essa nova criatura gerada em Cristo, eu amo o próximo. Amém? Quem é o próximo? Vamos continuar a leitura em Lucas. Versículo 29 em diante. Então aquele doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Em outras palavras, passou batido, não parou. Mas, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o doutor da lei deve ter parado um pouco, fez uma pausa para pensar, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus, ele foi muito esperto aqui, porque quando a conversa começou, ele perguntando o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, Jesus usou a palavra para dizer o que ele deveria fazer: amar a Deus, amar ao próximo. Pelo próprio conhecimento que aquele doutor da lei tinha, ele sabia que esses 2 são os maiores mandamentos que conduzem a vida. Mas então ele, para fazer um pouco de graça, né, para ainda continuar testando Jesus, fala: então quem que é o meu próximo? E Jesus, ele conta essa história e usa o samaritano como a pessoa misericordiosa. Por quê? Porque os judeus não tinham amizade com os samaritanos. Então aquele homem que foi espancado no caminho, o judeu, ele ficou lá no meio do caminho, passou um sacerdote e não parou. Passou um levita e não parou. E quem foi parar? O samaritano. E o samaritano era o único que, na verdade, tinha motivo para não parar. Mas o samaritano, ele olhou para aquele homem, não viu quem ele era. Não é que ele não entendesse que ele não era um judeu, porque a própria forma deles se vestirem dava para discernir quem eles eram, a nacionalidade. Mas ele não se importou com isso. E ele praticou misericórdia.
Então, quem que é o nosso próximo? Jesus aqui nessa história, ele quer dizer que o amor, ele é demonstrado pela prática. Não importa você dizer o quanto ama, se você não coloca isso em prática. O sacerdote e o levita eram homens que conheciam a palavra, que serviam a Deus, que serviam no templo, que tinham obrigações diante de Deus, mas na hora de demonstrarem o seu amor prático, passaram e não demonstraram. Então, o que nós precisamos entender com essa história é que o amor, ele é prático. Então, o próximo é todo aquele que está ao nosso alcance de fazer o bem. O próximo começa na tua casa, amém? O próximo começa na sua casa. Quem é próximo de você? Seu marido, seus filhos. Então, o próximo da sua casa, como você o trata? Seu irmão? Se nós não amarmos, começando pelos da nossa casa, como nós vamos amar aqueles que não são da nossa casa? Então, o próximo é todo aquele que está ao nosso alcance. E nós não temos que praticar o amor olhando para quem é, para o merecimento. O samaritano, ele simplesmente fez. Ele não ficou ali teorizando o que ele poderia fazer. Enquanto aquele doutor da lei estava fazendo isso, querendo trazer muita teoria sobre o que é amor e sobre o que é o próximo, Jesus, ele deu um exemplo muito simples. Quem necessita de você, ajude. Quem precisa de você, ajude. Seja bom para com todos, independente de nacionalidade, de raça, enfim. Então, queridos, nós começamos isso na nossa casa. Se nós, no nosso lar, não temos um coração que é misericordioso para aqueles que moram conosco, pais, irmãos, marido, esposa, primeiro você precisa ser exercitado dentro da sua casa. Aprenda que há oportunidade para crescer em amor. E nós devemos crescer em amor. Quando eu falo com os meus filhos, crianças brigam, amém? Mas eles são ministrados a respeito disso, a respeito do amor. Devem se amar, são estimulados a isso. Talvez você não tenha tido pais que te ensinaram o que eu hoje posso ensinar aos meus filhos. Eles são bem-aventurados. Eu não fui bem-aventurada. Como eu disse, eu conheci Jesus com 28 anos de idade. Muitos conceitos errôneos precisaram ser quebrados na minha vida. E talvez você também. Eu era muito individualista, muito individualista. E essa coisa do individualismo às vezes nos segue ao longo da vida. Mesmo você tendo entregue tua vida a Jesus, Jesus ele vai com paciência e ele vai transformando, renovando a sua mente. Lembra que nós falamos em certa quinta-feira a respeito da renovação da mente que traz transformação? Hoje o Senhor continua fazendo isso aqui conosco. Então, se você sair daqui com a tua mente renovada, entendendo, tem oportunidade de crescer em amor. Por quê, queridos? Se você tem pessoas que você se indispõe, se existem pessoas no seu relacionamento, no seu convívio próximo, que você se indispõe, que você tem algo contra alguém, você pode melhorar em amor. Você pode se decidir a agir diferente. O samaritano, ele poderia não ter ajudado o judeu, mas ele fez diferente. É isso que Jesus Cristo, ele fez também, ele fez diferente. Se nós queremos ser imitadores de Deus, nós precisamos amar como ele amou. Nós precisamos amar como ele amou. Talvez você seja muito jovem, mas se você olhar para a sua vida passada, você pode ter cometido coisas que você não gostaria e se arrependeria. Cada um de nós aqui teve uma história. Eu também fiz coisas das quais eu me arrependo. Mas Jesus não olhou para essas coisas quando ele deu a sua vida por mim e por vocês. Ele simplesmente deu. E é o que nós temos que fazer, simplesmente amar. Às vezes nós pensamos que para amar o outro precisa merecer. Nós não merecíamos. O que nós vimos no início, nós éramos pecadores, inimigos de Deus, sujos. Nós estávamos sujos, porque se a Bíblia diz que ele veio nos lavar, nós estávamos sujos. Mas ele veio mesmo assim, ele se deu mesmo assim.
Então o amor, queridos, ele é prático e nós temos que fazer para com os que estão ao nosso redor. E depois então ele começa a se alargar. Ele começa a se alargar para as pessoas que não fazem parte da sua família de sangue. Então você, quando está amando e está se alargando em amor, talvez você não pense tanto nos perdidos hoje. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse nível. A amar como Ele amou, a queimar pelo que Ele queima. O que eu estou falando aqui serve muito individualmente a cada um de nós, porque cada um de nós, como eu disse, está num estágio de amor. Então talvez você esteja no estágio mais avançado de amor, você não tenha problemas na tua casa, você se relacione bem, você perdoa como você não perdoava antes, você tem tido paciência com os próximos, né? Aqueles ainda que te aborreçam, mas você consegue se relacionar melhor. Então o próximo estágio é o teu coração começar a queimar por almas, começar a queimar por aquilo que o coração de Jesus queima. E, queridos, nós podemos fazer o bem mesmo aqueles que não estão no nosso raio de toque. O Espírito, quando me deu essa mensagem, ele falava, você pode fazer o bem a quem está no seu alcance. Então, nós temos duas formas de alcançar. Fisicamente e também nas dimensões celestiais. Você pode orar por pessoas. Você pode orar por pessoas que você não conhece. Você pode orar por familiares que você não tem contato. Ore para que eles sejam salvos. Você pode orar por vizinhos que você não tem contato, não tem relacionamento. Mas você pode orar para que sejam salvos. Você pode orar, jovem, pela sua escola. Eu quero contar a vocês uma experiência muito rapidinha. Tenho ensinado os meus filhos a orar pela escolinha deles. Todos os dias eles oram pelos amiguinhos. A minha filha já ganhou uma alma para Jesus e agora tem uma discípula na escola. E nós continuamos a orar pelas crianças. Nós conhecemos todas elas, temos relacionamento, entramos na casa, não, mas nós oramos por elas. Então você pode demonstrar o teu amor, se lembrando que existem pessoas, vidas que precisam de salvação. Às vezes tem pessoas muito próximas que precisam de salvação. Tem pessoas distantes que precisam de salvação. Às vezes a gente pensa, Deus, mas eu estou em casa, eu tenho responsabilidades, eu não posso sair da minha casa. Eu estou dizendo isso porque são coisas que acontecem também comigo. Hoje eu vivo num cenário onde eu preciso cuidar de 2 crianças pequenas. Eu não tenho muita mobilidade para fazer mais coisas. E o Espírito ministrava isso ao meu coração. Você pode orar mais, aprofundar em amor. Ore pelos missionários. Porque eu falei ao Senhor, Senhor, eu sou missionária, mas eu estou só num lugar. Eu já estou fora da minha cidade, então já faço missão, amém? minha cidade não é aqui, minha cidade é... Na verdade, eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, pulei para São Paulo, para depois vir para Caieiras. Quando eu vim para Caieiras, eu não tinha nenhum familiar aqui. Meu esposo tinha um familiar, mas não era muito próximo. Deus nos trouxe para cá, para começar missões. Mas, queridos, eu olho para outros e vejo pessoas fazendo muito para o Senhor. Então, o Espírito Santo, Ele quer nos alinhar. Você pode amar, você pode chegar no teu potencial de amor, dentro do cenário que eu te permito hoje. Então, ore por essa igreja, ore por essa cidade. Queridos, eu não sou dessa cidade, mas oro por essa cidade. E quem é dessa cidade? Ora por essa cidade? Quem é dessa cidade? Irmãos que estão aqui, que são dessa cidade, orem por essa cidade. Deus colocou no meu coração, no coração do meu esposo, o desejo de orar por uma cidade que nós não pertencíamos, que não era nosso povo, que não era nossa gente. Agora é, mas não era. E vocês que estão aqui, que fazem parte dessa cidade, que nasceram nessa cidade, olhem como sendo os compatriotas de vocês. Orem por essa cidade. Deus tem planos nessa cidade. Então nós podemos alcançar aqueles que estão perto de nós, mas também podemos alcançar aqueles que não estão em nosso alcance físico pelas nossas orações. Você está entendendo isso?
O amor prático, ele é misericordioso, amém? Agora, como é o amor bíblico? 1 Coríntios 13, 4-8 vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, o amor que vem de Deus, ele tem dupla característica, amém? Primeiro, ativa. Ela é ativa porque ela não espera ser amado primeiro para retribuir. Toma a iniciativa e age com misericórdia. E ela é passiva porque não se precipita em julgar e condenar, mas espera pacientemente pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Isso se aplica a relacionamentos, amém? A primeira, queridos, ela se aplica a todos, aquilo que eu falei anteriormente. Eu não preciso conhecer pessoas que, pessoalmente, pessoas que padecem para orar por elas. Mas eu oro por elas, eu tenho que orar por elas, eu tenho que crescer em amor. Amém? Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas a mais importante é amar. E isso é um alerta para cada um de nós. Quanto mais nós fazemos para Deus, nós precisamos realinhar, porque você pode fazer muitas coisas para Deus, mas a mais importante é amar. Amar a Deus primeiramente e amar ao próximo. Então, 1 Coríntios 13, 1-3 vai dizer assim, Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. O que Paulo quer dizer com isso? Se você falar, mas não falar em amor, é só barulho, em outras palavras. Você pode falar até em línguas, mas se você não for revestido em amor, é só barulho. Aí ele traz outros exemplos. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, pode ser coberto e forrado de dom, se não for capacitado em amor, também não vale. E aí eu marquei algo que o Espírito Santo ele realmente trouxe assim como uma revelação. E ainda que tivesse toda a fé. Queridos, é possível ter fé e não amar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É possível ter fé e não amar. Ele continua dizendo: e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, nada do que nós fazemos, se não for em absoluto amor a Deus, e se não for por amor ao próximo, nada vale para Deus. Então o Senhor começou a ministrar a respeito de zelo. Preste atenção. Zelo sem amor. Paulo fala que é possível ter fé sem amor e que não vale nada. Então o Senhor começou a ministrar algo, zelo sem amor. Temos duas evidências de zelo sem amor. Apocalipse 2, de 2-5. Ali Jesus começa a falar com a igreja de Éfeso. Aquela igreja era uma igreja que tinha boas obras. Depois você vai ler essa passagem na sua casa. Essa igreja tinha boas obras. E ela tinha muitas obras, não eram poucas obras. Mas o que Cristo tinha contra aquela igreja? Eles tinham esfriado no amor. Em outras palavras, eles eram zelosos de obra, de fazer a obra, de fazer coisas para Deus. Mas eles não tinham amor. Não eram aperfeiçoados em amor. Então eles eram zelosos, mas eles não amavam a Cristo como deveriam. Porque aqui Cristo está falando do amor para com Ele. Então, Apocalipse 2, de 2-5, é o exemplo que eu quero trazer de zelo sem amor para com Cristo.
Então, quando nós somos zelosos, trabalhamos para Deus, mas nosso coração se esfriou para Cristo, Ele tem algo contra nós. Em Lucas 9, do 51 a 56, é um outro exemplo. Só que aqui é zelo sem amor, mas em relação ao próximo. Nessa passagem você vai ler que os discípulos entraram em Samaria e eles precisavam de um lugar para Jesus e os samaritanos não quiseram recebê-lo, por causa daquela rixa que existia, né, de judeus e samaritanos. Então, os discípulos que haviam, há poucos versículos antes, recebido poder da parte de Jesus, eles dizem: Senhor, o Senhor quer que nós, então, mandemos fogo sobre eles, igual Elias fez? E Jesus, então, diz para eles: vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim para destruir, mas eu vim para salvar. Eles tinham fé, porque eles entendiam que eles podiam fazer a mesma coisa que Elias fez. Eles estavam sendo zelosos, mas sem amor. Sem amor. Eles queriam usar a autoridade que eles tinham recebido para a destruição. Então Jesus deu uma alinhada ali naqueles discípulos, falando: não é assim. Você não pode usar o que eu te dei sem amor. Vocês entenderam isso? Então o que Jesus quer nos ensinar? O que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui? Que zelo sem amor não é suficiente. Então você pode fazer muita coisa para Jesus, você pode vir à igreja, você pode ir no evangelismo, você pode até vir na escola bíblica, mas se o teu amor não estiver queimando para com Cristo, é zelo sem amor. E se eu faço muitas coisas para o próximo, como o evangelismo, mas o meu coração também não queima, é zelo sem amor. Então nós precisamos voltar, amém? Precisamos voltar e aprender com Jesus o amor que Ele quer. E aí o Espírito Santo me dava algo bem interessante a respeito do zelo. Zelo sem amor vai gerar uma fé insensível, igual aos discípulos. Eles tinham zelo, mas não tinham amor. Então eles tinham uma fé insensível. Vão matar os samaritanos, então, já que eles não querem te receber, Jesus. Agora, zelo aperfeiçoado em amor gera uma fé vibrante. Quando o Senhor trouxe isso ao meu espírito, que zelo aperfeiçoado em amor gera uma fé vibrante, eu fui procurar o que era vibrante, porque eu não entendi na hora o que Ele queria dizer com isso. E aí eu fui procurar no dicionário, primeiro o significado de insensível e depois de vibrante, para você se calibrar e ver onde que você está. E eu também fui me avaliar onde que eu estava. Insensível, que é impiedoso, desumano. Não é parecido com os discípulos lá na terra de Samaria? Sim, eles foram desumanos, foram impiedosos, eles queriam destruir lá aquele povo. É frio, é duro, é indiferente. Você tem fé, mas você é zeloso, você faz coisas, mas você não é aperfeiçoado em amor, você vai ser indiferente. Não vai exercer misericórdia. É indiferente, desanimado, apático, adormecido. Isso é ser insensível. Então, uma fé insensível, você acredita nas coisas, você acredita em coisas que a Bíblia fala aqui, mas você vai ter uma fé adormecida. Essa fé, ela não vai gerar movimento para abençoar outros. Ela não vai gerar um movimento para buscar a Deus com maior intensidade. Ela vai adormecendo você. Então, uma fé insensível faz o que fez com a igreja de Éfeso. Fazem obras, mas despercebidos de que adormeceram do primeiro amor. Entenderam? Agora, o que é ser vibrante? Que tem muito entusiasmo, que é intenso, é forte, que tem alegria, é entusiasmado, sonoro. Eu achei interessante essa coisa do sonoro. Ou seja, uma fé vibrante, ela se faz ouvir. Amém? Ela se faz ouvir. Que dá emoção, é comovente. Então uma fé vibrante é completamente diferente de uma fé insensível. E essa fé vibrante só é desenvolvida através do amor. Então nós precisamos ser, queridos, revestidos de amor para conseguirmos enxergar as necessidades do nosso próximo e para nos submetermos e amarmos a Deus. Cada um de nós aqui tem um chamado. Deus chamou cada um de nós para algo. Nós temos oportunidade de fazer coisas para Deus, de abençoar vidas, de trazer vidas para Deus. Cada um de nós. Mas nós só queimaremos,
como o coração de Deus queima quando nós formos revestidos de amor. Então Paulo vai dizer isso em Colossenses. Abre a tua Bíblia em Colossenses e medite um pouco sobre isso em casa, amém? Porque é uma passagem conhecida, mas precisa ser digerida pelo nosso espírito, para que nós venhamos nos apropriar e clamar por essas coisas em nossas orações. Colossenses 3, do 12 a 14. Paulo vai dizer assim: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aqui ele já está falando com os filhos, amém? Então ele vai falar: se revistam de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A Bíblia diz: sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Nós chegaremos ao estágio de perfeição se nós buscarmos ser revestidos de amor. Nada é mais importante do que aprender este amor. Este amor, queridos, ele é aprendido, amém? Então tem esperança para mim, tem esperança para você também. A Bíblia vai dizer, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que move Jesus? É o amor. Jesus é amor. O que moveu Jesus foi amor. O que continua movendo Jesus é o amor. Certa vez eu ministrava algo também que o Espírito Santo me deu, da palavra que ele fala em Apocalipse, da revelação de João, que João viu Jesus e Jesus tinha olhos e os seus olhos eram como chamas. E o Espírito Santo então me trazia que essas chamas são de amor. Amor de Jesus pela sua noiva. Então, queridos, Jesus é a personificação do amor, ele se move em amor. Se nós não nos movermos neste amor, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus. Então, se nós queremos uma revelação maior de Deus, todos nós queremos isso. Alguns de nós têm buscado: Deus, eu quero. Quem ora assim? Deus, eu quero a tua revelação, eu quero mais, eu quero conhecer o Senhor. Saiba que o que você está pedindo é: eu quero conhecer o teu amor. Então, se você não sabia o que estava pedindo, agora você sabe. Ore então com objetividade: Deus, eu quero mergulhar nesse amor. Mostra para mim onde eu não amo. Onde eu não amo o Senhor e onde eu não amo o próximo. Queridos, isso é uma caminhada que vai nos levar a rios profundos. Quando Ezequiel fala de rios, em Ezequiel 43, fala de rios, e falando de um rio que você pode estar com ele aqui na canela, como pode entrar nele até não ter mais controle de si mesmo. Nós falamos que esse rio é quem? É o Espírito. Mas o Espírito é quem? É Deus. Se o Espírito é Deus, ele é amor. Então, quando você fala: Deus, eu quero mergulhar nos rios do seu Espírito, você está pedindo: Deus, eu quero mergulhar em amor. Só que a gente não tem consciência disso. E o Espírito começou a me revelar essas coisas. Por que você quer entrar no rio do Espírito? Só para ter poder? Então, o Espírito Santo vem e nos alinha. Você quer entrar nesse rio para quê? Para ser cheio de quê? Só de poder? Mas esse poder ele tem que se mover em amor. Então tenha consciência no que você está pedindo agora para Deus. Deus, eu quero entrar nesses rios de amor. Eu quero conhecer a profundidade desse amor. E Paulo vai falar sobre isso aos Efésios, no capítulo 3, que o amor de Cristo, ele é largo, ele é profundo, ele é como os rios de Ezequiel 43. Então, queridos, conhecer a Deus é amar. Conhecer a Deus mais é ser aperfeiçoado em amor. Ser aperfeiçoado em amor. Então, cada um de nós aqui ama, mas temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados em amor. Quanto mais eu e você formos aperfeiçoados em amor, mais próximos da vontade de Deus, mais parecidos com Deus nós seremos. E é isso que o Espírito Santo quer para nós, amém? Nós vemos na Bíblia declarações
sobre Cristo, dizendo, ele tinha compaixão das multidões. Você já leu isso? Ele tinha compaixão. Ele era movido de íntima compaixão. Quando ele deu o exemplo do samaritano, o que ele disse que moveu o samaritano a ajudar o judeu que estava quase morto? Íntima compaixão. Então Jesus, ele se move em íntima compaixão. Ele ama. Ele ama. Apocalipse 1:5, na parte B, vai falar, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou. Então o amor de Cristo, ele é sacrificial. Ele é superior. Ele é superior. É o amor de Deus. Ele é superior. Amém? E Jesus quer nos fazer entender que nós precisamos crescer em amor. É Ele que nos chama para crescermos nesse amor. O que é crescer no amor? A Bíblia vai falar do amor filéu e do amor ágape. Vocês já foram instruídos sobre isso. O pastor já pregou sobre isso. Lembram-se? Amor filéu, eu gosto. Amor ágape, amo como Cristo ama. Amor sacrificial. Então, o que o Espírito quer fazer? Ele quer começar a nos mudar. Ele quer trazer sobre nossas vidas um tempo novo de transferência, de crescimento em amor. Sair do amor filéu, entrar no amor ágape. Pelo Espírito Santo que habita em nós, isso é possível. Amém? Lucas 21:15-19. Nós vamos ter ali a experiência de Pedro. Nós vamos fechar essa ministração com essa experiência. Porque muitos de nós talvez pensem, mas então Jesus, eu não amo tanto assim. Eu não estou aperfeiçoado nesse amor. Eu fiz tantas coisas que magoaram o Senhor. O Espírito Santo me trouxe uma experiência muito significativa no domingo. Antes de trazer aquela mensagem, eu passei uma situação com a minha filha tinha feito algumas coisas, ela já havia se arrependido, e no domingo, a minha cunhada, que é líder da adoração, de dança, veio falar comigo, olha, a Mel não quis ensaiar, e eu fui conversar com a Mel, filha, por que você não quis ensaiar? E ela disse assim para mim, mãe, eu não me acho digna. Por que, filha, você não se acha digna? Porque eu fiz muitas coisas que entristeceram Jesus. Então eu a abracei e disse, filha, você se arrependeu? Sim, mãe. O sangue de Jesus te lava de todo o pecado. De todo o pecado. Ele te amou e continua te amando. Então, sirva ao Senhor, você é filha. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque muitos aqui não têm a idade da Mel, mas se sentem como ela se sentiu naquele momento. Se arrependeram já de coisas que fizeram, não só passadas, mas recentes, mas ainda continuam se sentindo indignos. Aprenda que o Pai ama você. Temos que aprender isso no Espírito. O Pai me ama. Eu falhei com Ele, mas eu já me arrependi. Então eu recebo esse amor. Pedro passa por uma experiência muito parecida. Ele peca. Ele andava com Jesus, era zeloso. Ele até disse que daria a vida por Jesus, mas ele não fez isso. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu amargamente disso. Chorou. Mas ele achava que não tinha mais lugar para ele naquele ministério. A Bíblia diz, inclusive, que Pedro ele voltou a fazer o que ele fazia. Ele era pescador, voltou a pescar. Tão desiludido que ele ficou. Então, quando Jesus ressuscita dentre os mortos e aparece para mulheres, ele diz, os anjos dizem, vai, comunica aos discípulos e a Pedro. Pedro é incluído, então, na comunicação de Jesus. E nessa passagem de Lucas 21:15-19, você vai ler, Jesus encontra com eles na praia. E Jesus, então, aborda Pedro na conversa e fala, Pedro, você me ama mais do que a esses? É confrontadora a pergunta de Jesus, porque Pedro já sabia o que ele tinha feito. Então, ele não poderia dizer que amava Jesus mais do que os outros discípulos, porque ele falhou com Jesus. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E quando ele fala, Pedro, tu me amas, ele fala amor ágape, amor sacrificial. Então ele abaixa a cabeça e fala, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Mas a resposta dele não é amor sacrificial, é amor filéu. Eu gosto de você, mas não ao ponto de dar a minha vida. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amor ágape, amor sacrificial. E Pedro responde de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é amor filéu. E Jesus pergunta uma última vez: Pedro, tu me amas? Mas é Pedro, tu me amas, amor filéu? Ou pelo menos, tu gostas de mim? E Pedro fica triste e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz para ele: segue-me. O que o Espírito Santo de Deus quer dizer com tudo isso para fechar essa mensagem, queridos? O amor de Deus tem que nos mover. O amor de Deus tem que nos mover a amá-lo, tem que nos mover a amar ao próximo. Entretanto, assim como para Pedro, é para nós podemos crescer em amor. A nossa resposta para Jesus tem que ser: sim, eu vou. Sim, eu vou. Ainda que não seja um amor sacrificial, ainda que não seja todo o amor que eu gostaria de ter, ainda que eu consiga perceber nas minhas atitudes que o meu amor a Deus ainda não é todo esse rio, que o meu amor para com o próximo ainda não é todo esse rio, mas sim, eu vou. E Jesus então ele diz para Pedro que tipo de morte que ele teria. Com isso, ele está dizendo o seguinte: Pedro, tu não me amas sacrificial hoje, tu não me amas ágape hoje, tu me amas hoje filéu, mas você vai chegar num nível de amor perfeito que você vai dar a sua vida por mim. E a história diz que Pedro morreu como Jesus, crucificado. A única diferença é que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele teve a sua oportunidade de dar a vida por Jesus, ele fez. Então, queridos, mesmo que o nosso amor não tenha sido aperfeiçoado no ponto que nós desejamos, ainda que muitas vezes teu coração tenha ficado triste por isso, responda positivamente ao Senhor, porque Ele continua chamando. Ele continua chamando os seus filhos. Continue se exercitando na obra. Continue fazendo aquilo que Ele te deu para fazer. Porque de repente você talvez entendeu nessa mensagem: eu tenho zelo, mas eu não tenho amor, então eu vou parar tudo. Não é isso que Jesus quer que você faça. Jesus quer que você cresça em amor. Então segue-me. É o que Jesus diz para Pedro. Pedro não está entendendo muito bem, mas ele vai entender. Porque Pedro vai ser cheio depois do Espírito, e o Espírito depois vai conduzir, e vai conduzir Pedro a um lugar de amor perfeito. E é isso que Ele vai fazer conosco, nos conduzir a um lugar de amor perfeito. Então, por favor, não saia triste desse lugar, saia alegre, porque o Espírito falou contigo. Ele falou comigo também. Ele falou comigo também. Nós estamos aprendendo, nós precisamos aprender. Não importa o nível que você esteja de amor em Deus, aprofunde-se nesse amor, busque por isso, busque amar a Deus, busque olhar com os olhos de Deus para o próximo, busque pelo amor. Queridos, entendendo que o amor é o principal, então, mais do que todas as coisas, nós temos que buscar amar. Mais do que dons, nós temos que buscar o amor. Porque os dons são muito bons, mas se eles não se manifestarem em amor, não vai adiantar. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é melhor que nós sejamos exercitados em amor. Seja exercitado em amor. Existe uma parte que é um esforço nosso, e existe uma parte que é sobrenatural, que é o Espírito Santo que vai fazer em nós. Então, como você se posiciona? Esperando, obedecendo, buscando, confiando no Pai que te amou, que te escolheu, que não viu quem você era, não viu o que você fez, apagou todos os seus pecados. Se Ele fez isso, Ele te leva aos próximos passos. Amém, queridos? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Atos, capítulo 17, versículo 28, vai dizer: porque nele vivemos e nos movemos. Nós vamos chegar nesse nível, amém? Movendo-se em Cristo, nos movendo através dele, nos movendo em amor. Então eu libero essa palavra sobre a vida de
cada um de vocês aqui. Saiam daqui inspirados a amar, a buscar serem desenvolvidos em amor para com Deus e para com o próximo, porque o para com o próximo é a sua semeadura. Queridos, amor ao próximo é semeadura. Oséias, num versículo de Oséias que eu estava lendo hoje, não vou lembrar o capítulo, mas vai dizer que nós semeamos em justiça, semeamos em misericórdia, nós vamos colher. Queridos, nós semeamos quando nós amamos, quando nós somos misericordiosos, nós vamos colher. A colheita muitas vezes não é aqui, mas nós teremos galardão na eternidade. Amém? Então, sobre tudo, sobre todas as coisas, o mais importante é o amor. Então, saia daqui inspirado a buscar em Deus, conhecer o seu profundo amor. Que esse amor venha encharcar a sua vida. Nós precisamos de um batismo de fogo de amor sobre os nossos corações, para que nós possamos amar o próximo como Cristo nos amou, para que nós possamos amar a Cristo como Ele nos amou, para que nós possamos chegar ao ponto de dizer: eu vivo em Cristo, eu vivo por causa dEle. Lembram que no domingo a gente falou isso? Quem come de Cristo, quem bebe de Cristo vai viver por Ele. Então, como que eu chego nesse nível de amor? Comendo de Cristo, bebendo de Cristo, comendo de Cristo, bebendo de Cristo. Então você vai sendo pelo Espírito Santo aperfeiçoado em amor, e você vai se mover nele. O amor de Deus tem que nos mover a amar. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua vida. Amém?